Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. E eu quero cumprimentar a amada igreja com aquela gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? A igreja pode se assentar. Eu estou muito feliz nesta noite. Eu estou contente, mas também com uma responsabilidade de estar aqui neste local. Eu quero estar agradecendo ao pastor Jorge, a minha amiga Nete, pela confiabilidade de deixar Deus me usar aqui neste lugar. Como aqui alguns irmãos bem sabem, eu sou oriunda da Assembleia de Deus. Eu estou em Nova Vida, já tem mais de 20 anos. Eu vim de Paciência. Aprove ao Senhor pelo pastor ter me recebido neste lugar, a minha família, que é o Moisés, os meus filhos ainda não tiveram oportunidade. E eu quero dizer para vocês que eu louvo a Deus por não usar paletó. Porque paletó os irmãos usavam na Assembleia de Deus. E sempre quando eles iam pregar, falar alguma coisa, e se estava demorando muito, o pastor atrás puxava o paletó dos irmãos. E aprove ao Senhor por eu não estar usando o paletó. Mas eu trouxe aqui só para descontrair, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu trouxe aqui para a Nete uma plaquinha de fim. Quando você achar que toda hora eu vou dar uma olhadinha ali no relógio, mas quando você achar que eu estou falando e eu, por não perceber, você pode ficar com essa plaquinha aqui, para mim. Mas não vai ficar por isso mesmo. Se a Gilda continuar falando, eu quero oferecer ao pastor Jorge essa plaquinha fim mesmo. Aí eu paro, mesmo sem ter completado a minha reflexão. Isso é só para descontrair mesmo. E eu quero agradecer por estar aqui nesta noite. E eu fiquei, quando a Nete me fez esse convite, e eu falei para ela, Gilda, você pode trazer uma palavra no culto das mulheres? E eu simplesmente falei, eis-me aqui. E já me agradou porque ela falou assim, eu amo essa frase, e eu também amo essa frase. Mas eu fiquei preocupada. E eu falei, Senhor, o que falar? E eu perguntei para a Nete, qual vai ser o tema? E ela falou para mim, o tema é livre. Aí eu, glória a Deus. Aí eu gosto muito de ler, como todos sabem. Quero fazer uma merchandise, eu tenho um canal no YouTube, é Gilda Félix Graça e Paz. Quando vocês precisarem de uma palavra de paz, vai lá, ouve um pouquinho, depois guarda no coração. Eu fiz uma retrospectiva
e lembrei da Nete há 20 anos atrás. Porque quando ela chegou em Paciência, eu só ouvia falar da Nete. A Nete prega, a Nete ora, a Nete fala, a Nete é espontânea. E tudo isso foi batendo na minha mente, eu fui guardando, e teve um dia que ela chegou lá, e ela falou assim: gente, quando vocês quiserem agradar a esposa de um pastor, nem sei se você vai lembrar disso, você falou com a Márcia Paiva, minha grande amiga, vocês dão um bolo de laranja para ela. Olha, eu guardei aquilo como um ato de generosidade. E hoje eu quero fazer o que você falou, porque eu guardei no meu coração e guardei em uma bolsinha espiritual, que daqui a pouco eu vou falar dessa bolsinha. E eu gostaria de pedir a Kátia para entregar o bolo de laranja da Nete. Isso é ato de generosidade. Queridos, eu também tenho uma dinâmica para fazer. Outrora eu iria fazer no culto das mulheres, que foi feito ali no salão de festa, mas não houve oportunidade, porque a agenda estava cheia. E a Nete falou: Gilda, qualquer dia eu vou te entregar essa responsabilidade de fazer essa dinâmica. E eu tenho aqui, hoje o culto não é somente para as mulheres. É das mulheres, mas não é somente para as mulheres, é para os homens também. Mas hoje eu quero, assim, falar mais para as mulheres, porque vai chegar a oportunidade para os homens. E eu trouxe comigo, que eu também aprendi na ICNV de Paciência, com uma esposa de pastor. Ela não confeccionou bolsinha, não. Ela só idealizou uma bolsinha e eu guardei no meu coração. E eu, conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, me ensina a fazer essa dinâmica. E ela falava que toda vez que a gente chegasse na igreja, era para a gente idealizar uma bolsinha para levar tudo de bom para casa. Porque às vezes a gente chega na igreja e nem tudo é positivo. Às vezes o nosso pensamento faz com que alguém não falou conosco. Olha que pensamento negativo, né? O nosso pensamento faz isso, e às vezes a irmã está tão despercebida que nem se atentou que não falou com a irmã. Aí ela fica triste. Mas hoje foi cantado aqui sobre a unidade, foi cantado aqui sobre unidos iremos andar. Hoje a Heloísa teve o privilégio de falar que as palavras, elas se conectam. E aqui a gente faz isso porque um vai falando para o outro e tudo dá certo. Enquanto a irmã Ana estava aqui cantando, eu falei: Senhor, glória a Deus, porque eu vou falar algo semelhante a isso, que nós devemos viver em unidade. Então aqui, querida, está uma bolsinha. É óbvio que os homens não vão usar, mas essa bolsinha aqui, ela tem um fundo bem reforçado para você levar no seu coração, no seu pensamento, tudo aquilo que você gostou durante a semana, no culto, na escola dominical. Além de tudo, você vai colocar na sua mente, vai colocar no seu coração e vai colocar nessa bolsinha. Você vai sair com essa bolsinha cheia de novidade para você usar a semana inteira e mais um pouquinho. As palavras positivas, tudo aquilo que o Senhor tocar
colocar no teu coração, você vai colocar nesta bolsinha espiritual. Essa bolsa também é sua, tá, Nete? Mas eu também confeccionei essa bolsinha aqui. Essa aqui são aquelas palavras que magoam o nosso coração. São aquelas palavras que não soa bem. São, às vezes, quando a gente passa e fala com a irmã e você fica com aquele olhar torto. A irmã não falou comigo. A irmã não me convidou. A Nete não me chamou. A irmã não quer falar comigo. Olha, queridas, não leva peso para casa. Coloca nesta bolsinha que tem o fundo falso. Aqui você vai colocar todas as coisas negativas que não provém do Senhor. Então, tudo aquilo que você não aceitar, não leva para a tua mente, não leva para o teu coração. Coloca nesta bolsinha que o resto o Senhor faz. E eu quero aqui convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses 4. Eu ia fazer uma pequena oração, mas eu já recebi da parte de Deus a unção. Eu só quero pedir ao Senhor que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer neste lugar. É Filipenses 4. Eu acho tão interessante esse livro que fala de uma carta para a cidade de Filipe. Paulo estava preso e ele estava tão preocupado com duas mulheres que trabalhavam com ele. E a gente quase não se ouve falar nessa mulher. E o título dessa história é assim: Apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se também sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Queridos, eu fiquei tão encantada quando o Senhor colocou esta palavra no meu coração. E eu estava estudando esse livro e em cada dia eu acredito mais que a Bíblia é real, que a Bíblia é para hoje, não é para amanhã, porque o amanhã somente Deus pertence. E o que eu fico encantada também, porque ela vai de geração em geração, vem e vai e nada muda na palavra de Deus sobre essa face da terra. Essa história é muito interessante e é uma carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero ressaltar aqui essas duas mulheres, Evódia e Sintique. E o que me deixa encantada nessa história, porque eu sou uma pessoa que gosta de esmiuçar, eu presto atenção nos mínimos detalhes. E eu percebi aqui que Paulo, quando escreveu esta carta, ele teve o cuidado de não falar primeiro uma ou não falar primeiro a outra.
ele falou em ordem alfabética. Primeiro ele falou Evódia e depois ele falou Síntique. E eu fico encantada porque muitas vezes essas coisas acontecem com o pastor Jorge. E eu fico imaginando o pastor Jorge como Paulo, preocupado com a igreja. Evódia e Síntique, duas mulheres que trabalhavam na igreja, que ajudavam Paulo, assim como ajuda o pastor e a Nete. Nós ajudamos a ele. Ajudamos com a obediência, ajudando nos afazeres da própria igreja. Porque às vezes nós podemos falar assim, mas eu não tenho cargo. Mas não precisa ter cargo. Outro dia eu estava um dia muito chuvoso na escola bíblica dominical e nós fomos tomar o cafezinho que só a igreja Nova Vida tem, de Santa Cruz. E estava chovendo muito e eu percebi que os irmãos estavam passando e estava molhando muito o chão. E eu me achei no direito, porque eu também trabalho na igreja. Eu peguei o rodo com prazer e comecei a tirar aquela água, porque nós trabalhamos em unidade. E eu ouvi aqui hoje, a pedido do Espírito Santo de Deus, eu vim para dizer, para não sermos como Evódia e Síntique no ato negativo, mas sim no positivo, porque Paulo diz que elas trabalhavam muito, sem cansar. Naturalmente, tinha um cargo, talvez com as crianças, talvez na cantina, que é um serviço árduo, talvez no caixa, como a Kátia fica, talvez sendo uma maestriza, como a Kátia é. E eu percebo que também nós somos Evódia e Síntique. Mas é que não devemos ser com discórdia, que não haja discórdia entre nós. Que possamos viver em unidade, porque é difícil trabalharmos juntos. Eu sei porque, às vezes, em outros trabalhos, em colégio, em faculdade, em escola, é difícil a cooperação. Mas nós recebemos da parte de Deus, nesta noite, para colocarmos na bolsinha que tem um fundo reforçado. Devemos trabalhar unidas, cantando, dando glória a Deus, como Evódia e Síntique, sem nenhum desentendimento. E eu quero que vocês levem dentro da bolsinha a unidade em Cristo. Eu e você temos muitas coisas boas para levar dentro da bolsinha. Paulo pede ajuda de um companheiro de jugo. Que bom ter companheiro, não é mesmo, pastor? Que bom é ter um companheiro de jugo. E isso nos mostra que, em vez de alimentar discórdia e divisão, devemos ser ponte de paz dentro da igreja. Leve essa frase na bolsinha reforçada. Devemos ter comunhão com os outros. Não que não temos. Jamais a Gilda veio aqui para falar que a igreja de Nova Vida de Santa Cruz não tem comunhão. Mas eu estou querendo ser proativa. Nós devemos ser proativos, porque aqui não há discórdia. Porque a igreja amada de Filipos, da Macedônia, lá houve uma pequena discórdia com Síntique, com Evódia e com a Síntique, mas somos da ICNV de Santa Cruz.
Cruz. Aqui não há discórdia. Então guardamos em nossa bagagem, em nossa bolsinha espiritual. E aqui vai várias dicas para vocês guardarem e levarem para casa a semana toda. Unidos no Senhor, somos mais fortes. A paz começa quando deixamos Cristo nos nossos relacionamentos. Diferenças existem, mas o amor em Cristo nos une. Quando perdoamos, mostramos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Reconciliar é um ato de coragem e espiritual. Que nenhuma mágoa nos afaste da missão que Deus nos confiou. O mesmo Jesus que chamou Evódia e Sintique à unidade, nos chama hoje aqui também. O nosso Cristo é maior do que qualquer desentendimento. E eu quero já estar aqui finalizando e pedindo às irmãs que gravem no seu coração, porque nós somos mulheres preciosas do Senhor. Eu quero aqui estar também pedindo autorização ao pastor, que me deixe pedir para que todas as mulheres da ICNV de Santa Cruz fiquem de pé, porque eu vou cantar um corinho e eu gostaria que as irmãs cantassem comigo, porque eu gostaria também que as irmãs se alegrassem no Senhor, assim como Paulo falou, se alegram no Senhor. Eu não sei que vocês conhecem uma canção de Thales Roberto, que diz que através de mim, Jesus clareia. E que vocês possam colocar a mão no seu coração e dizer para Jesus, e dizer para todos, que você vai sair daqui com a sua bolsinha cheia, não que pese no ombro, mas cheia da realidade de Deus. E eu quero ouvir as pisca-pisca do Senhor cantando comigo assim. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Cadê a pisca-pisca do Senhor? Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Eu vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Querida, que possamos ser Evódia e Sintique, trabalhando na igreja sem discórdia e adorando
ao nosso bom Deus. Obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Ai, que linda! Receba com muito amor, querida, com muito carinho. Diz que ela tem um cheirinho. Você foi abençoada nessa noite? Amém, glória a Deus. Então você pode sentar. Olha, como ela falou da bolsinha aqui, tem uma bolsinha aqui que está. Tem alguém que está precisando colocar algumas coisas que está levando, que precisa deixar de levar? Vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Às vezes você está levando alguma coisa que não deve, né? Às vezes está levando uma tristeza, um pensamento. Ou então fique de pé, aí mesmo nós vamos orar por você. Alguém que está levando um fardo, que Deus já levou, né? Eu sou muito daquela pessoa que pensa assim: Jesus já levou todos os meus pecados na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então nós temos que confiar. Tem alguém que está precisando de oração nessa noite, precisando de uma mudança, precisando deixar tudo aquilo que não presta cair? Eu sou assim. Tudo aquilo que não faz parte da presença do Espírito Santo, eu deixo cair no chão. Bate aqui, volta aqui, vai lá. A gente não guarda no nosso coração, né? A Gilda pregou bem, nós temos que viver em unidade, viver em comunhão, viver em união. A palavra de Deus diz aqui. Então a comunhão, união, quando alguém passou sem falar com você, não foi por querer, né? Como a serva falou ali. Foi despercebido, né? Eu vejo que muitas pessoas às vezes ficam magoados com isso. Então, deixa essas coisas passar. Tudo aquilo que não vem de Deus, faz cair por terra. Não pega não, deixa lá, né? Para ser pisado, deixa lá. Mas o que é de bom, tu guarda aqui e leva para onde você for. Tudo que é de bom. Aí quando você encontrar alguém que precisa, olha, eu tenho aqui uma coisa boa para te oferecer. E você entrega. Que é o seu coração, uma palavra boa, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Você está sempre levantando a pessoa que está lá embaixo. Que maravilha, né? Nós somos assim. O cristão tem que ser assim. Eu vou orar por você, você vai vencer. Eu sou assim. Eu sou assim com qualquer pessoa. Com minha família, na rua, quando eu passo, às vezes estou de Uber, falo com a pessoa que está lá embaixo, não quer. Então a gente fala, não, você vai vencer, você é um vitorioso. Né? Como eu falei para o jovem, falei, levanta a cabeça que você tem uma voz linda, você vai fazer porque é Deus que está mandando. E às vezes tem pessoas que querem te derrubar, te colocar lá no chão, né? E não tem, e quer pisar. Então você tem que ter essa bolsa furada.